Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos e estejam com muita saúde. Senhores, como aplicações da integral definida, nós já vimos o problema da área e parte do problema do volume na última videoaula. Hoje, e nessa videoaula, que é a 37ª da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ADNP, vamos conhecer um outro método que encontra o volume de um sólido de revolução, que é o método de cascas cilíndricas. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores. Bom, gente, antes de falarmos sobre a terceira técnica, o terceiro método, que é o método de cascas cilíndricas ou o método de camadas cilíndricas, vamos fazer uma revisão bem rápida de tudo que nós vimos na última videoaula. Na última videoaula, nós encontramos o volume de sólido, né? Inicialmente, nós tivemos um sólido pronto, né? Nós tivemos um sólido pronto e nós tentamos encontrar o volume desse sólido. Ou seja, o nosso primeiro problema foi o seguinte: temos um sólido S que possui seções transversais conhecidas, né, ou seções transversais conhecidas. O objetivo era encontrar o volume desse sólido. O que nós fizemos? Nós utilizamos o método de fatiamento. Como funciona o método de fatiamento? Nós fatiamos esse sólido em N fatias com a mesma largura e depois dizemos o seguinte, que o volume desse sólido vai ser a soma dos volumes dessas N fatias. Mas você não pode fazer qualquer tipo de fatia, né? O volume de uma fatia, na verdade, é nada mais, nada menos que um cilindro, né? Digamos um cilindro reto, né? Então, não adianta você ter uma fatia cujo volume não é conhecido. Ou seja, volume é base vezes a altura. A altura é fixa, é ΔX. Então, você precisa ter fatias, né, cuja área da base é conhecida, né? Então, não adianta você ter qualquer tipo de fatia. Por isso que nós dizemos que seções transversais conhecidas, porque cada fatia é considerada como uma seção transversal. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Bom, e nós vimos que utilizando o método de fatiamento, se você tem um sólido S, né? Se você for no intervalo de ATP, se você for dividir esse sólido em N fatias iguais, ou seja, se você for dividir o intervalo de ATP em N subintervalos iguais, o volume desse sólido vai ser quem? Vai ser a soma, aproximadamente vai ser quem? Vai ser a soma dos volumes dessas N fatias, ou seja, a soma de I até N, né? De V1, VI, a soma da primeira fatia, segunda fatia, assim por diante, né? Que vai ser escrito dessa forma: soma de I até N, O de X e estrela, ΔX. Esse O de X e estrela seria quem? Seria a área da base da fatia que está no intervalo de X e até X e mais 1. Eu disse que isso é aproximadamente. Para ter o valor exato, né, nós colocamos limite N tendendo para infinito. E nós vimos que podemos escrever, né? Nós vimos que isso, através da soma de Riemann, significa que integral definida de O até B, O de X, D de X. Isso foi o método de volume por fatiamento, né? Muitas vezes a gente não usa a palavra método nesse caso. E nós temos o volume por fatiamento, né? Simplesmente volume por fatiamento. Bom, aqui nós temos 6 imagens, né? Na primeira imagem, você está fazendo fatiamento vertical no eixo dos Y, né? Na segunda imagem também estamos fazendo fatiamento vertical. Cada fatia representa uma seção transversal. No terceiro caso, na terceira imagem, nós estamos fazendo a fatia, né? Estamos fazendo fatiamento horizontal. Na quarta imagem também estamos fazendo fatiamento horizontal. Na quinta imagem também estamos fazendo fatiamento horizontal. Porém, no último caso, fatiamento não é nem horizontal nem vertical, né?
Então, olha aqui, senhores, na primeira imagem, no primeiro caso, se eu for capaz, que eu sou nesse caso, de encontrar a área da base de cada fatia, de cada seção transversal, simplesmente eu escrevo volume igual que integral y de CATD, né? Por que y? Porque você está no eixo dos y. O de y, área da base da seção transversal no ponto y, d de y. E assim por diante para os demais casos. Vamos olhar para esse quinto caso, né? Nós temos uma seção transversal, né? Senhores, se você for capaz de encontrar a área da base dessa fatia, dessa seção transversal, ok, você usa essa integral, né? Integral de x de a até b, O de x, d de x, para encontrar esse volume. Agora, se você não conhecer a área da base de cada seção transversal, de cada fatia, você não é capaz de encontrar o volume desse sólido. E assim por diante. Por isso que nós dizemos o seguinte: seções transversais conhecidas. Ou seja, nós conhecemos uma fórmula para encontrar a área da base de cada seção transversal. Bom, a área da base de cada fatia. Bom, o segundo problema que nós vimos foi esse problema. Nós temos um sólido de revolução. Nós queremos encontrar o volume de um sólido de revolução. Mas o que é um sólido de revolução? Um sólido de revolução, na verdade, é o seguinte: você tem uma área, né? Você tem uma região A, né? Você pega essa região A, você gira essa região em torno de uma reta, de um eixo, né? Que é chamado de eixo de rotação, reta de rotação. Assim você gera um sólido. Esse sólido é chamado de sólido de revolução. Isso foi o segundo problema que nós vimos na última videoaula. Nós vimos que temos dois casos. O primeiro caso é quando o eixo de rotação faz parte da fronteira dessa região. Nesse caso, nós utilizamos o método de disco. O segundo caso foi quando o eixo de rotação não faz parte da região, né, região A, a região limitada, né? No primeiro caso, nós utilizamos o método de disco. No segundo caso, nós utilizamos o método de arruela, né? Vamos olhar para essa imagem que nós vimos na última videoaula. Nessa primeira imagem, senhores, você tem uma curva, né? Você tem uma região limitada entre essa curva, o eixo dos x, e no intervalo de A até B, entre x igual a e x igual a p. Você pega essa região A, você gira em torno do eixo dos x, você gera um sólido. Esse sólido é chamado de sólido de revolução. Ou seja, inicialmente você não tem um sólido. No primeiro problema, inicialmente você teve um sólido, você ficou fatiando esse sólido e assim por diante. A história que vocês conhecem. Agora, no segundo caso, você não tem. No segundo problema, você não tem o sólido. Você tem uma região, né, uma região A. Você gira essa região A em torno de uma reta, de um eixo, né? E assim você gera um sólido e depois você vai querer encontrar o volume desse sólido. Fazemos a mesma coisa que fizemos no primeiro problema, no volume por fatiamento. Ficamos fatiando esse sólido, né, em N, né, fatias, né, com a mesma largura. Com essa diferença que aqui sempre as fatias são discos, né? Sempre você vai ter cilindros como seções transversais, né? As suas seções transversais têm base sempre um círculo, tem bases circulares, né? Dessa forma é muito fácil encontrar o volume de cada disco. O volume de cada disco vai ser a área da base, que seria π vezes raio quadrado, vezes a altura. E dessa forma, né, você pode dizer que o volume vai ser integral de A até B, π, né, f de x quadrado. F de x representa quem? Olha para a terceira imagem. F de x representa quem? O raio de cada disco. Então vai ser integral de A até B, π, f de x tudo quadrado, d de x. Gente, vamos olhar novamente para essa primeira imagem. Olha aqui, o eixo x
você olha para o eixo do X. Eixo do X faz parte da região. Por isso que nós dizemos que nós utilizamos o método disso quando a reta, o eixo de rotação faz parte da região a ser girada, né? Toma muito cuidado com isso. Bom, nessa integral, senhores, esse π f de x quadrado não é nada mais, nada menos que a área da base de cada disco, do disco no ponto X. E quando você considera junto com esse d de x, né, ou seja, π f de x quadrado d de x, é nada mais, nada menos que o volume de cada disco. Então, isso tudo não é nada mais, nada menos que uma soma de Riemann quando n tende para quem? N tende para infinito. Bom, vamos olhar para essas quatro imagens, né? No primeiro caso, no primeiro sólido, você tem uma região A, você gira em torno do eixo dos x. Como você gira em torno do eixo dos x? Você diz integral de A até B, no intervalo de A até B, π f de x quadrado d de x. Na segunda imagem, a mesma coisa. Você tem uma função y igual a f de x, y igual a e elevado a x. Você tem uma região no intervalo de menos 1 até 2, né? A região que é gerada. Abaixo dessa curva y igual a e elevado a x é o eixo dos x no intervalo de menos 1 até 2. Você gira essa região, você tem um sólido. Então, o volume desse sólido vai ser integral de menos 1 até 2, π, a sua função quadrado, e elevado a x quadrado, d de quem x. Na terceira imagem, no terceiro caso, você tem uma curva, né? Você tem uma curva, essa curva vermelha, você gira você tem uma região limitada entre essa curva vermelha e o eixo dos y no intervalo de C até D, essa região A. Você pega essa região A, nessa vez, você gira em torno do eixo dos y. Então, você vai ter um sólido. Né? Você vai ter um sólido. Nesse caso, senhores, você não pode dizer que o volume vai ser integral x de C até D ou x de A até B. Nesse caso, como você está girando em torno do eixo dos y, vai ter volume integral de y de C até y de D, π. Você não pode colocar f de x, você tem que escrever, né? Você tem que pegar a sua função y igual a f de x, isolar x e ter, né? E criar x igual g de y, escrever x em termos de y. E você coloca aqui π, g de y quadrado, d de y. Nós vimos vários exemplos, e eu sei que vocês sabem, porém, apenas estou fazendo uma revisão. A mesma coisa no último caso. Você pega a curva, você pega a região limitada entre a curva y igual a x3, essa curva vermelha, e o eixo dos y no intervalo de 0 até 8, essa região A, você gira em torno do eixo dos y. Quem vai ser o seu volume? Vai ser integral y de 0 até y de 8, que você está girando em torno do eixo dos y. π, você tem a sua função, né? Y igual a f de x. Aqui você isola x. X vai ser quem? Raiz cúbica de quem? Raiz cúbica de y. Isso que você utiliza aqui na sua integral. Então vai ser quem? Integral de y de 0 até y de 8, π, raiz cúbica de y quadrado, d de quem? D de y. Toma muito cuidado com isso. Bom, no segundo caso, o eixo de rotação não faz parte da fronteira da região. Nesse caso, conforme discutimos, nós utilizamos o método de quem? O método de Arruela. Olha aqui, nessa imagem, nós temos duas curvas, né? Duas curvas, e entre essas duas curvas nós temos uma região, né? E nós podemos ver que o eixo dos x, né, essa região a gente gira em torno do eixo dos x, ou seja, o eixo de rotação é o eixo dos x. Nós podemos ver nessa imagem, nesse caso, que o eixo dos x, ou seja, o eixo de rotação não faz parte, né, da fronteira dessa região A. Por isso que você usa o método de Arruela. Por que você usa o método de Arruela? Porque quando você gira essa região em torno do eixo
do eixo dos x, quando você faz fatiamento, cada fatia representa uma arruela. Por isso que o método é método de arruela. Nesses casos, na maioria das vezes, dentro do seu sólido você tem um espaço vazio, está gerando essa arruela, né? Então, nesse caso, senhores, se você for olhar para essa arruela, o raio maior, o raio externo dessa arruela é dado por quem? Por essa curva superior, né? Vem da curva superior. E o raio interno, o raio menor da sua arruela, né, dessa arruela, vem da curva inferior, R de x, né? Nesse caso, senhores, né, nesse caso você pode dizer que a área dessa arruela, né, da base dessa arruela, vai ser quem? Vai ser π vezes quem? O raio, né, a curva superior quadrado menos a curva inferior quadrado, ou seja, a arruela no ponto, a área da base da arruela no ponto x, né? Menos quem? A curva interior quadrado, né? E dessa forma você diz que o método de arruela, por meio do método de arruela, você diz que o volume do sólido vai ser integral de ATB π vezes quem? A curva superior quadrado menos a curva inferior quadrado, tudo d de x. Senhores, lembram do método disco? No método disco, você teve quem? Você teve volume igual que integral de quem? Integral de π, f de x, né? Quadrado d de x, né? F de x quadrado d de x. Quem era π, f de x quadrado? Era a área da base do disco no ponto x. Aqui nós não temos disco, nós temos arruela, então é a mesma coisa, a área da base da arruela no ponto x. Por isso que a fórmula é dessa forma, porque esse cara, senhores, representa quem? Esse cara representa a área, né, da base da arruela no ponto x. E tudo dentro da integral representa quem? Volume da arruela no ponto x. Então temos a mesma história, né? Tanto no método de disco quanto no método de arruela, dentro da sua integral, desconsiderando esse d de x, dentro da sua integral você tem uma área. Ou seja, no primeiro método, você está aplicando integral na área, né, da base do seu disco no ponto x, enquanto no segundo método, no método de arruela, você está aplicando integral, né, na área da base da arruela no ponto x. É a mesma coisa. Você vai ver a mesma coisa no terceiro método também, né, no método de camadas cilíndricas ou cascas cilíndricas. Bom, gente, vamos lá. Vamos olhar para essa primeira imagem. Você tem uma região A, você está girando, né? Essa região A é limitada entre duas funções constantes, né? A curva superior é a função constante t, a curva inferior é a função constante s. Você, no intervalo de ATB, né? Você tem uma região, você gira essa região em torno do eixo dos x, ou seja, o eixo de rotação é o eixo dos x. Nós podemos ver que esse eixo de rotação não faz parte da fronteira dessa região A. Se você for girar essa região A em torno do eixo dos x, você tem esse sólido, né? Você pode ver que dentro desse sólido você tem um espaço vazio. Se você for fazer uma fatia, né? Se você for fazer fatia, né? Nesse sólido, cada fatia, né? Cada seção transversal é uma arruela. E você diz que volume vai ser quem? Volume vai ser integral x de A até B, o limite da integração, ou seja, intervalo π, né? O raio maior vem de quem? Vem da curva superior. Então, vai ser t quadrado menos o raio menor, vem de quem? Vem da curva inferior, que seria esse quadrado. Nesse segundo caso, você novamente tem uma região A, né, que é limitada, né, entre duas curvas y igual, né, R maiúscula de x e y igual R de x, no intervalo de ATB. Você pega essa região, gira em torno do eixo dos x. Você vai
vai ter um volume, né? Você vai ter um sólido, né? E como esse eixo dos x, né, o eixo de rotação não faz parte, né, da sua região A, você tem que usar o método de arruela, pois se você for fazer fatias aqui, se você for fatiar esse sólido, você vai ter a arruela como seções transversais. Nesse caso também diz a mesma coisa, volume vai ser que integral x de A até B, né, π, quem alimenta o raio maior, né? R maiúsculo de x quadrado, menos quem alimenta o raio menor da arruela, o raio externo, seria quem R de x quadrado. No terceiro caso, você novamente tem uma região limitada entre duas curvas, no intervalo de C até D, né? Você gira essa região em torno do eixo dos y, né? E você tem um sólido. Novamente, se você for fazer, né, se você for fatiar o seu sólido, né, verticalmente, as seções transversais são quem? São arruelas. Né? Concorda, né? Porque o eixo de rotação é o eixo dos y, que não faz parte da fronteira. E depois diz que volume vai ser quem? Volume do sólido vai ser integral y de C até y de D, né? Π vezes quem? Senhores, se você no ponto y, no eixo dos y, se você for fazer, ou se você criar uma fatia, você vai ver que essa fatia, essa seção transversal vai ser uma arruela, né? E você pode ver que o raio é maior, o raio externo vem dessa curva x igual a w de y. Então você coloca w de y quadrado menos quem? O raio interno, o raio menor, vem da segunda curva x igual a quem? V de y. Portanto, colocar menos v de y quadrado d de quem? D de y. E no último caso, né, no último exemplo, nós temos uma região A limitada entre duas curvas, y igual a 1 sobre 2 mais x quadrado, e y igual a x, no intervalo de 0 até 2. Né? Girando essa região em torno do eixo dos x, você vai ter um sólido mais uma vez. O eixo de rotação não faz parte da fronteira da sua região. Portanto, você tem que usar o método de arruela. Então, nesse sólido, se no ponto X você for criar uma fatia, ou seja, uma seção transversal, você vai ver que a sua fatia, a sua seção transversal é uma arruela. Então, você tem que usar o método de arruela. Então, o volume vai ser integral x de 0 até 2, né? O limite do intervalo, π, né? De onde vem o raio maior? O raio maior da arruela no ponto X vem da curva superior. Então vai ser 1 sobre 2 mais x quadrado, tudo quadrado, menos quem? O raio menor quadrado, o raio interno quadrado. O raio interno, o raio menor, vem de quem? Vem da curva inferior, y igual a quem? X. Então vai ser menos x quadrado d de x. É muito simples, né? Bom, gente, nesses casos, né, nesses exemplos, né, nós sempre giramos a nossa região em torno de um dos eixos coordenados. Agora, senhores, vamos olhar para esse exemplo que é um pouquinho diferente. Nós já vimos exemplos desse tipo na última videoaula. A gente está fazendo uma revisão, senhores. Então, nós temos uma região A que é limitada entre quem? Por y igual a x2, o eixo dos x, e no intervalo de 0 até 2, essa região azul, nós giramos essa região em torno da reta y igual a menos 1. Ou seja, o seu eixo de rotação não é mais um dos eixos coordenados. Novamente, senhores, você pode ver que o eixo de rotação, que seria y igual a menos 1, não faz parte da fronteira, né, da sua região. Logo, você sabe que no sólido gerado, se você for fatiar, né, se você for fazer uma fatia no ponto X, essa fatia, essa seção transversal vai ser uma arruela, né? Nós estamos vendo uma arruela aqui, esse aqui é o sólido, né, gerado, né? Senhores, você pode dizer que o raio maior é esse aqui, ou seja, esse aqui seria o raio maior do seu quem? Tudo isso é o raio maior da sua arruela no ponto X, né? Você sabe que se esse ponto é X, essa parte, senhores, essa altura que está aqui, está marcado, essa aqui seria quem? Seria x quadrado, né? Se esse ponto é X, esse aqui é x quadrado.
né? Então, você já tem essa parte, né? Essa parte você tem. Essa parte também você sabe que mede 1, porque a distância do eixo do x até a reta y igual a menos 1 é 1. Então, você pode dizer que o seu raio maior é nada mais, nada menos que x² mais 1. Ou seja, o raio maior da arruela no ponto x. Agora, nós precisamos ter o raio menor dessa arruela. O raio menor dessa arruela é esse aqui mesmo, esse aqui. Seria quem? Seria a distância do eixo dos x até quem? Até esse eixo de rotação, reta y igual a menos 1, que seria quem? Seria simplesmente 1. Já tendo o raio maior, já tendo o raio menor, você pode dizer que o volume desse sólido seria quem? Integral x de 0 até 2, π, o raio maior quadrado, menos o raio menor quadrado, que seria 1 quadrado d de x. Senhores, sempre é sempre. Quando você tem, né, o método de arruela, você no intervalo de A até B, nesse caso, intervalo de 0 até 2, né, sempre, né, você marca um ponto como x e nesse ponto você gera, né, a sua arruela nesse ponto, ou seja, essa seção transversal. E depois você define quem é o raio maior, quem é o raio menor. Tendo o raio maior, tendo o raio menor, a integral vai ser que a integral de x de A até B, π, o raio maior quadrado menos o raio menor quadrado, né? O que nós fizemos nesse exemplo, né? Nós não atacamos, né? Não escrevemos uma integral, né? A primeira coisa que nós fizemos, encontramos o raio maior, depois encontramos o raio menor, depois montamos a nossa integral de maneira muito simples. Bom, gente, isso foi tudo que nós vimos, né, bem resumido aqui nessa videoaula. Nós vimos na última videoaula. Nós fizemos vários exemplos numéricos, né, para cada um desses métodos, tanto para o método de disco quanto para o método de arruela, né? Eu deixei duas questões na última videoaula para os senhores. Vamos fazer essas duas questões primeiro e depois nós vamos falar sobre o terceiro método, que é o método de camadas cilíndricas ou cascas cilíndricas. Eu gosto mais da palavra cascas cilíndricas em vez da palavra camadas cilíndricas, tá? É a mesma coisa. Bom, a primeira questão diz o seguinte: a região limitada pelo gráfico de x menos b quadrado mais y quadrado igual a quadrado, A, podendo variar no intervalo de 0 até b, é girada em torno do eixo dos y. Encontre o volume do sólido de revolução. Senhores, quando você gera um sólido, né, dessa forma, né, você vai conhecer o sólido daqui a pouco, né, esse sólido, a superfície gerada, é chamada de quem? Chamada de touro, tá? É o nome que eles deram para esse sólido, para essa superfície. Bom, senhores, né, nós temos essa situação, nós temos x menos b quadrado mais y quadrado igual a quadrado. Isso aqui é nada mais, nada menos que um círculo. O raio é A, né? O centro fica no ponto B e 0. Aqui, esse aqui é o centro, o raio é A. Mas por que a gente coloca A maior que 0, menor que B? Porque se A for maior, se A for muito maior, né, ou for maior que B, o seu círculo vai pegar o lado esquerdo, vai para a parte negativa, né? Vai para o outro lado do eixo dos x. É uma coisa que nós não queremos acontecer, né? Porque se tiver isso aqui, não tem como, né? Não é que não tem como girar, né, em torno do eixo dos y, porém não vai dar o touro, né? Então nós temos essa situação e nós temos essa região A, né, que nós vamos, essa região que é A, essa região amarela, que nós vamos girar essa região em torno do eixo dos y. Senhores, se o seu raio é A, né, se seu raio é A, concordam que aqui nós temos intervalo de menos A até A? Então, nós estamos no intervalo de quem? No intervalo de menos A até A. Ok. Senhores, você tem uma região A, você gira essa região em torno do eixo dos y, em torno do eixo de rotação que não faz parte da fronteira da sua região. Então, nesse caso, se você for gerar o seu sólido, você vai precisar usar o método de
vai precisar do método de arruela para encontrar esse volume, né? Então, nesse caso, senhores, nesse caso que eu tenho o método de arruela, né? Você sabe que para poder utilizar o método de arruela, você precisa ter o raio maior e o raio menor da sua arruela em um ponto, por exemplo, Y, né? Porque você está girando em torno do eixo dos Y, né? Então, você concorda que o raio maior, né? Você concorda que o raio maior vem dessa parte? Dessa parte. Você concorda que o raio menor vem dessa parte? Ou seja, se você pegar esse círculo, dividir, né, a curva, né, desse círculo, se você dividir no meio, verticalmente, a curva direita, né? A curva direita gera o raio maior e a curva esquerda gera o raio menor, né? E além disso, nós sabemos que quando nós giramos uma região em torno do eixo dos Y, né? No método de arruela, né? Você tem que escrever tanto o seu raio maior quanto o seu raio menor em termos de Y. Né? Em termos de Y. Então, você precisa pegar a equação que tem, essa equação x menos b quadrado mais y quadrado igual a quadrado. Você, a partir dessa aqui, você tem que pegar essa aqui e isolar y e encontrar essas duas curvas, ou seja, a curva direita e a curva esquerda. O que eu faço? Né? Você sabe que se x menos b quadrado mais y quadrado igual a quadrado, eu posso dizer que x menos b quadrado igual quem? A quadrado, pego esse y quadrado e levo para o lado direito, vai ser y quadrado. Então eu posso, aplicando raiz nos dois lados, eu posso dizer que x menos b é igual a quem? Mais ou menos raiz de quem? A quadrado menos y quadrado. Logo, se eu pegar esse menos b e levar para o lado direito, vou ter x igual a quem? B mais ou menos raiz de quem? A quadrado menos quem? Y quadrado. A mesma coisa que eu encontrei aqui. Então, eu tenho duas equações para x. X igual a b mais raiz de a quadrado menos y quadrado. E x igual a quem? B menos raiz de quem? Raiz de a quadrado menos y quadrado. B mais raiz de a quadrado menos y quadrado é a curva direita. A curva que gera para mim o raio maior, né? O raio externo da minha arruela no ponto quem? No ponto y. E x igual a b menos raiz de a quadrado menos y quadrado é a curva que gera para mim o raio menor, o raio interno da minha arruela no ponto y. Tendo o raio maior em termos de y, tendo o raio menor em termos de y, simplesmente você diz o seguinte: volume vai ser que a integral y de menos a até a, né, o limite dessa região no eixo dos y, π, o raio maior quadrado menos o raio menor quadrado. O raio maior é b mais raiz quadrada de a quadrado menos y quadrado. O raio menor é b menos raiz quadrada de a quadrado menos y quadrado. Né? Se você for simplificar um pouquinho, você vai ter 4πb integral de menos a até a raiz quadrada de a quadrado menos y quadrado d de y. Se você for resolver essa integral de raiz, né, encontrar uma primitiva para essa integral, raiz de a quadrado menos y quadrado, usando, por exemplo, a técnica de substituição trigonométrica, já que temos a quadrado menos y quadrado dentro da raiz, você vai ver, né, então você vai colocar 4πb, essa integral vai ser 1 sobre 2, vezes que uma primitiva é y raiz quadrado de a quadrado menos y quadrado, mais a quadrado tangente menos 1 de quem? Y sobre raiz de a quadrado menos quem? Y quadrado, de menos a até a. Se você for substituir uma vez por a e outra vez por menos a, né, colocando essa diferença, você vai ter 4πb, 1 sobre 2, né? Aqui sempre você vai ter zero, tanto se você for substituir por a quanto por menos a. Aqui você vai ter zero. Aqui quando é a, você vai ter a dividido por zero
que vai dar infinito. Se for menos A, você vai ter menos A dividido por zero, que vai dar menos infinito. Então vai ser 4πb, 1 sobre 2a quadrado tangente menos 1 de infinito, menos a quadrado tangente menos 1 de menos infinito. Tangente menos 1 de infinito. Tangente de quem é infinito? Tangente de π sobre 2. Tangente menos 1 de menos infinito. Tangente de quem é menos infinito? Não existe. De menos π sobre 2. Então você vai ter 4πb, 1 sobre 2 a quadrado vezes π sobre 2, menos a quadrado vezes menos π sobre 2. Se você for simplificar, você vai ter 2π quadrado a quadrado e b. Isso vai ser o volume desse sólido. Não é difícil, desde que você faça tudo bonitinho, com muita atenção e passo a passo. Né? Fazer tudo de maneira correta. Bom, vamos para o segundo exemplo, a segunda questão. Diz o seguinte: a região limitada pelos gráficos de x igual y quadrado sobre 2 mais 1, y igual 2 e y igual menos 2 é girada em torno da reta x igual menos 1. X igual menos 1. Encontre o volume do sólido. Então você tem essa região. Essa curva, senhores, é a curva x igual a quem? Y quadrado sobre 2 mais 1. Opa! Você está girando em torno da reta x igual a menos 2. Né? Você precisa isolar x. A questão já isolou para você. X é y quadrado sobre 2 mais 1. Né? Então, outra coisa, senhores, né? Outra coisa, essa reta y igual a 2, essa reta y igual a quem? Menos 2. Essa reta azul é o eixo de rotação, x igual a menos 2. Né? Se você for ver, você tem essa região, né? Que é a região A. Se você for girar essa região em torno da reta x igual a menos 1, você vai ter este sólido. Você vai ter este sólido. Né? Quando você tem esse sólido, senhores, você vê que é o método de disco. Né? Ou seja, o seu eixo de rotação faz parte da sua região. Senhores, toma muito cuidado. Não está dizendo que a região limitada pelos gráficos de x igual a y quadrado sobre 2 mais 1, o eixo dos y, é y igual a 2 e y igual a menos 2. Não, ele está dizendo pelos gráficos de x igual a y quadrado sobre 2 mais 1, y igual a 2, y igual a menos 2. Ou seja, tudo isso é a sua região. Esse pedaço também faz parte da sua região. Toma muito cuidado com isso, para não deixar aqui em branco. É dizer que esse aqui é, por exemplo, o método de Arruela, tá? Toma cuidado com a questão. Então, nós temos esse sólido, como o nosso eixo de rotação faz parte da fronteira da nossa região A, dessa área. Então, você tem um método de disco. O que você faz no método de disco? No eixo de rotação, você marca um ponto, chama de Y. E nesse ponto Y, você cria um disco. Você cria uma seção transversal, que é um disco, né? Que seria essa aqui. E depois você diz o seguinte: você diz que o volume do meu sólido vai ser integral de y de menos 2, porque você está girando, né, em torno de um eixo de rotação que é paralelo ao eixo dos y. Né? Então você diz que y de menos 2 até 2, o limite da nossa região, π, o raio do disco quadrado d de quem? D de y. Tá? Mas o raio do meu disco, senhores, concordam que o meu raio do disco é esse pedaço, mais esse pedaço, este pedaço com este pedaço. Este pedaço eu conheço, é 1. Por quê? Porque a distância entre o eixo dos y e o eixo de rotação, que é x igual a menos 1. Então, esse aqui é 1. Agora, quem é esse pedaço? Esse pedaço, senhores, se esse ponto é y, então concordam que essa aqui é nada mais, nada menos, esse pedaço é nada mais, nada menos que quem? Nada mais, nada menos que esse pedaço, igual, é a mesma coisa, né? Esse aqui é quem? Igual y sobre 2 mais 1. Então, eu posso concluir, senhores, que o meu volume vai ser integral y de menos 2 até 2, π,
Raio do disco seria y² sobre 2 mais 1 tudo quadrado. Se você for simplificar, vai ter, tirando esse π e colocando fora da integral, vai ser π integral de menos 2 até 2, y elevado a 4 sobre 4, mais 2y² mais 4d de y. Encontrando uma primitiva para essa aqui, você vai ter π 1 sobre 20 y elevado a 5, mais 2 terços de y3, mais 4y, né, de menos 2 até 2. Substituindo uma vez por 2, y por 2, menos outra vez por menos 2, você vai ter π 224 sobre 15, menos 224 sobre 15. Se você for fazer a conta, você vai ver que o volume desse sólido é 448 sobre 15 vezes quem? π. Muito simples. Tome muito cuidado com esses exemplos. Bom, senhores, nós já vimos os métodos de fatiamento, o método de disco e o método de arruela. Hoje, né, vamos conhecer um outro método, né, chamado de método de cascas cilíndricas ou camadas cilíndricas. Bom, nós vimos que nós utilizamos o método de disco quando o nosso eixo de rotação faz parte da fronteira da nossa região. Nós vimos que nós utilizamos o método de arruela quando o nosso eixo de rotação não faz parte da nossa região. Nós comentamos na última videoaula que nós utilizamos o método de cascas cilíndricas quando não é possível utilizar os métodos anteriores ou calcular o volume através desses dois métodos é uma tarefa difícil, uma tarefa complicada. Nessas situações, senhores, nós utilizamos um terceiro método, que é o método de cascas cilíndricas. Tá? Vamos supor que nós temos esse problema. Né? Nós temos a região limitada por y igual a 2x² menos x elevado a 3 e y igual a 0. Pegamos essa região, nós giramos em torno do eixo dos y. O objetivo é encontrar o volume do sólido de revolução. Nós temos essa região, né? Essa aqui é a curva 2x² menos x3. Essa aqui é y igual a 0, é nada mais, nada menos que o eixo dos x. Pegamos essa região, giramos em torno do eixo dos y. Se você for girar essa região em torno do eixo dos y, você vai ter esse sólido. Né? Você vai ter esse sólido. Né? Como você gira em torno do eixo dos y, como esse eixo de rotação não faz parte da fronteira da sua região A, você tem que utilizar o método de arruela. E além disso, senhores, né, você sabe que para encontrar você encontra os raios o raio maior ou raio menor em termos de y. Ou seja, nessa aqui, para poder, por exemplo, encontrar o raio maior e o raio menor, você precisa isolar x. Lembra a mesma coisa que nós fizemos naquela primeira questão da última videoaula que eu deixei para vocês? A mesma coisa, você precisa isolar x. Mas isso não é uma tarefa fácil, não tem como isolar x nessa equação. Né? Para poder encontrar o raio maior e o raio menor. Então, nessas situações, senhores, nós não temos como utilizar essa fórmula e dizer que volume é integral y de 0 até 1, limite da região, π, o raio maior em termos de y, menos raio menor em termos de y, porque nós não conseguimos isolar x para poder encontrar quem? O raio maior e o raio menor, o que nós fizemos naquele exemplo daquele círculo, né, do touro. Bom, o que nós fazemos nessas situações? Nessas situações, nós utilizamos o método de cascas cilíndricas, né, o casca cilíndrica, ou camada cilíndrica. Mas o que é uma casca cilíndrica? O que é uma camada cilíndrica? Senhores, imagine, vamos supor, senhores, que nós temos dois cilindros, um dentro do outro. Né? Nós temos dois cilindros, um dentro do outro, dois cilindros com o mesmo centro, concêntricos.
Assim, senhores, entre esses dois cilindros, nós geramos uma camada, uma casca. Essa casca é chamada de casca cilíndrica, né? Então, você tem dois cilindros concêntricos, com o mesmo centro, um dentro do outro. O sólido gerado entre esses dois cilindros é chamado de quem? É chamado de casca cilíndrica, camada cilíndrica, né? Conforme estão vendo nessa imagem, né? Aqui dentro, essa parte, gente, é vazio, tá? Essa parte é vazia. Aqui você tem vazio, não tem nada aqui dentro. Então, só você tem essa camada cilíndrica. Você tem um sólido, quem? Aqui. Então, essa aqui é a definição geométrica de uma casca cilíndrica. Bom, agora eu tenho uma casca cilíndrica, senhores. Como que eu encontro o volume dessa casca cilíndrica? Senhores, concordam que eu posso dizer que o volume dessa casca cilíndrica é o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor? Então seria quem? Seria, né, πr quadrado, né, vamos supor que o raio maior é R2, o raio menor é R1. Então seria π R2 quadrado vezes H, vamos supor que essa casca tem altura H, menos π R1 quadrado H, o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor. Se você colocar H em evidência, você vai ter π R2 quadrado menos π R1 quadrado vezes quem? Vezes H. Bom, senhores, você pode escrever dessa forma, π, colocar π também em evidência, R2 quadrado menos R1 quadrado vezes quem? H. Senhores, A quadrado menos B quadrado é nada mais, nada menos que A menos B vezes A mais B. Então, R quadrado R2 quadrado menos R1 quadrado, eu posso escrever como quem? R2 vezes R1 vezes R2 menos R1. Aqui nesse primeiro, senhores, eu posso manipular dessa forma, né? Colocar 1 sobre 2 em evidência, porém, preciso colocar um 2 fora. Então, escreve 2π, 1 sobre 2, R2 mais R1, né? Vezes quem? R2 menos R1 vezes H. Então, R2, 1 sobre 2, R2 mais R1, é o raio médio. A gente chama de raio médio. R2 menos R1 é nada mais, nada menos que quem? Espessura da casca cilíndrica, dessa camada cilíndrica. E H é a altura da casca. Então, vamos utilizar essa fórmula, né, daqui para frente. Então, se nós temos uma casca cilíndrica, com raio externo, o raio maior R2, e o raio interno, o raio menor R1, e a altura H, o volume dessa casca é dado por quem? É dado por quem? 2π, médio dos raios, vezes espessura da casca, vezes quem? Vezes altura. Bom, senhores, vamos supor que nós temos esse problema, né? Nós temos uma função y igual a f de x, essa curva vermelha, contínua, é positiva no intervalo de ATB. Nós temos uma região limitada entre essa curva, o eixo dos x, né? Nesse intervalo de ATB, essa região azul, nós giramos essa região, essa área, em torno do eixo dos y, e nós encontramos o nosso sólido de revolução, S. O objetivo é encontrar o volume desse sólido. A pergunta é: como as cascas cilíndricas podem ser utilizadas, podem ser usadas para encontrar o volume desse sólido? Senhores, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nos outros métodos. Nós pegamos o intervalo de ATB e dividimos em n subintervalos. Ou seja, nós pegamos a região A, dividimos em n... Vamos olhar para essa primeira imagem. Nós pegamos essa região A, dividimos em n sub-regiões A1, A2, A3 até AN. Senhores, quando você diz que
pegamos essa região A, giramos em torno do eixo dos Y, isso é nada mais, nada menos que pegar a região A1, girar em torno do eixo dos Y, pegar a região A2, girar em torno do eixo dos Y, pegar a região A3, girar em torno do eixo dos Y, e assim por diante para a região AN. Mas tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então, se você tem uma região A que girou em torno do Y, isso é nada mais, nada menos que dividir essa região A em N sub-regiões e girar essas sub-regiões ao mesmo tempo em torno do eixo dos Y. Você encontra o mesmo sólido. Você encontra o mesmo sólido. Senhores, concordam que se você for girar essa região, sub-região A1, em torno do eixo dos Y, o seu resultado é um sólido que é uma casca cilíndrica? Está aqui, S1, está aqui, né? Na segunda imagem. Se você pegar essa região, sub-região A2, né? Esqueçam outras sub-regiões. Se você só pegar A2 e girar em torno do eixo dos Y, essa sub-região A2, concorda que você gera um sólido que é nada mais, nada menos que uma casca cilíndrica? Essa segunda casca cilíndrica. Aqui está aqui. S2. Se você for fazer com A3, você encontra a casca cilíndrica S3. Se você for fazer assim até a N, você vai encontrar quem? Se você for girar a sub-região AN em torno do eixo dos Y, você vai encontrar um sólido, né, que é nada mais, nada menos que uma casca cilíndrica, é esse N. Então, senhores, concordam que para encontrar o volume do sólido S, basta dividir essa região A, em N sub-regiões, girar essas sub-regiões em torno do eixo dos Y e encontrar o volume de cada uma dessas cascas e dizer que o volume do sólido é a soma dos volumes dessas N cascas cilíndricas. O mesmo resultado. É o mesmo resultado que você vai encontrar fazendo isso diretamente. Fazendo isso com outros métodos. Então, o meu problema é o seguinte: encontrar o volume de cada uma dessas cascas cilíndricas e depois somá-los. Então, nós temos o volume de sólido igual quem? O volume da primeira casca cilíndrica mais o volume da segunda casca cilíndrica e assim por diante, mais o volume da enésima casca cilíndrica. Mais uma vez. Quem é volume? Quem é a késima casca cilíndrica? A késima casca cilíndrica é a casca cilíndrica que nós encontramos girando a sub-região AK em torno do eixo dos Y. Surge uma pergunta: como calcular o volume da késima casca cilíndrica? Nós conhecemos o volume da késima casca cilíndrica? Sim, senhores, né? Bom, vamos supor que essa aqui é a késima casca cilíndrica, esse K. Vamos supor que essa aqui é esse K. Vamos supor, né? Nós pegamos o intervalo de A até B, dividimos em N subintervalos. Então, a casca SK vem da região AK. A região AK, senhores, a região AK vem de quem? Vem do intervalo XK menos 1 e XK. Você pegou essa região AK, você girou em torno de quem? Do eixo dos Y. E você gerou, né? Você gerou a sua késima casca. Então vamos supor que nesse intervalo de XK menos 1 até XK, vamos supor que eu chamo, né, XK estrela como, né, o ponto médio dessa aqui. Vamos chamar esse aqui de XK estrela. Esse ponto. Ponto médio.
que seria quem? Seria o raio médio da minha casca cilíndrica. Então, senhores, concordam que nós sabemos que o volume da késima casca cilíndrica, VSK, é 2π vezes raio médio, vezes espessura, vezes H. Isso que nós vimos, nós mostramos isso. Mas o raio médio, senhores, vocês conhecem. O raio médio está dizendo quem? Que seria xk estrela. O ponto médio do intervalo de xk menos 1 é xk. Espessura, senhores, seria quem? Seria ΔX. Porque você pegou o intervalo de ATB, você pegou a região A, dividiu em N sub-regiões com a mesma largura. Gente, não precisam ter a mesma largura, mas a gente pode imaginar que tem a mesma largura. Vezes quem? Altura. Quem é a altura? Se esse ponto é xk, a altura, você tem uma função assim, né? Você tem uma função assim. A altura seria quem? Isso aqui, y igual a f de x. A altura seria quem? F de xk. Assim, senhores, você encontra uma fórmula para o volume da késima casca cilíndrica. Senhores, não esqueçam, esse valor que nós encontramos é um valor aproximado para o volume. Por quê? Porque a minha função f, nesses pontos não tem a mesma altura, ou seja, no intervalo de xk menos 1 até xk não tem a mesma altura. Eu estou pegando apenas o ponto médio, né? Então, eu estou pegando o ponto médio para encontrar o volume dessa casca cilíndrica. Como a minha função tem alturas diferentes nesse subintervalo de xk menos 1 até xk, então eu tenho um valor aproximado para esse volume da késima casca cilíndrica. Bom, senhores, agora se você pegar uma tesoura e cortar essa casca cilíndrica em algum ponto, e se abrir, né, essa casca, você vai ter essa situação, né? E você concorda que essa área representa a área lateral da sua casca cilíndrica? Que vai ser quem? Que vai ser 2π xk estrela, vezes quem? A altura f de quem? Xk estrela. O que está surgindo onde? O que está surgindo aqui. Ou seja, estamos indo para o mesmo caminho que outros dois métodos. Lembra o que nós tivemos nos outros dois métodos? Dentro da integral, nos outros métodos, você teve quem? Você teve a área. No método de disco, você teve quem? Você teve a área do disco, né, que foi gerado no ponto X, por exemplo, no ponto Y. No método de arruela, você teve quem? Você teve a área da arruela, que você gerou, arruela, seção transversal, que você gerou no ponto X, no ponto Y. Estamos indo para o mesmo caminho. Então, nós podemos dizer que volume do sólido seria quem? Exatamente igual volume da primeira casca, mais o volume da segunda casca, e assim por diante, mais volume da enésima. Isso nós sabemos. Mas quando nós tentamos encontrar o volume, nós encontramos um valor aproximado. Por isso que aqui nós temos igual, porque eu sei que o volume do sólido é exatamente igual ao volume da primeira casca mais segunda casca e assim por diante. Porém, como eu encontro um valor aproximado para o volume da primeira, volume da segunda, assim por diante, para o volume da enésima casca, então eu coloco aqui aproximadamente. Igual quem soma de quem? K de 1 até N, 2π xk estrela, f de xk estrela, ΔX. Esse aqui é um valor aproximado. Para ter o valor exato, esse aqui é uma soma de rima. Para ter o valor exato, basta dividir essa região A em infinitas sub-regiões A1, A2 e assim por diante. Basta pegar o intervalo de ATB, dividir em infinitos subintervalos para ter um valor exato. Assim, nós temos o seguinte teorema, que diz o seguinte: diz que o volume de um sólido, ou seja, vamos supor que f é uma função contínua positiva no intervalo de ATB, e A é maior que zero, né?
E vamos supor que A é a região limitada por y igual f de x, é o eixo dos x no intervalo de A até B. O volume do sólido de revolução S gerado pela rotação da região A em torno do eixo dos y é dado por quem? Por limite dessa soma de Riemann, n tendendo para infinito, ou limite dessa soma de Riemann, a maior largura tendendo para zero. Então, se você, aqui nesse primeiro exemplo, nessa primeira fórmula, n tendendo para infinito, eu estou imaginando que estou pegando o intervalo de A até B, estou pegando essa região A, estou dividindo em n sub-regiões com a mesma largura. Ou estou dividindo esse intervalo em n subintervalos iguais. Essa segunda fórmula está dizendo o seguinte, vamos supor que eu não estou dividindo essa região A em n, infinitas, sei lá, em n sub-regiões com a mesma largura. Se você dividir tanto e tanto, que a sua sub-região com a maior largura tem a largura tendendo para zero, tem a largura quase zero, perto de zero, próximo de zero, quer dizer que outras sub-regiões que têm larguras menores estão suficientemente pequenas. Então vai ter limite dessa soma de Riemann, o máximo da largura tendendo para zero. Ou simplesmente, se a gente for utilizar a notação de integral, o objetivo desse capítulo, e seria integral de A até B, 2πx, f de x, d de quem? D de x. Ou simplesmente integral de A até B, 2πx, f de x, d de x. Senhores, nós vimos que 2πx, f de x é a área lateral da casca cilíndrica no ponto x. Estão vendo? Tudo é a mesma coisa. No método de disco, dentro da sua integral, desconsiderando d de x ou d de y, você tem quem? Você tem a área do disco no ponto x. No método de arruela, você, dentro da sua integral, desconsiderando d de x, d de y, tem a área da arruela no ponto x ou no ponto y. Aqui, no método de cascas cilíndricas, dentro da sua integral, você tem quem? Você tem a área lateral da casca cilíndrica no ponto x ou no ponto y. E quem é 2πx, f de x, d de x? Isso é volume da sua casca no ponto quem? No ponto x ou no ponto y, dependendo do caso. Bom, senhores, vamos fazer alguns exemplos. Esse método é muito simples, é muito bonito. O primeiro exemplo diz o seguinte: a região limitada por f de x igual a raiz de x e o eixo dos x no intervalo de 1 até 4 é girada em torno do eixo dos y. Encontre o volume do sólido gerado. Você está girando em torno do eixo dos y. Bom, senhores, então você sabe que a fórmula do volume é que é integral de A até B, 2πx, f de x, d de x. Bom, então vai ter que integral x no intervalo de 1 até 4, 1 até 4, 2πx, raiz de x. Se você for fazer, vai ter integral de 1 até 4, 2π, x elevado a 3 sobre 2, d de x. Vai ter 2π integral de 1 até 4, x elevado a 3 sobre 2, d de x, que se você for encontrar uma primitiva, vai ter 2/5 de x, 5 sobre 2, de 1 até 4. 2π também está fora da integral. Então, se você for fazer a conta, você vai ter 124 sobre 5, tudo vezes quem? Tudo vezes π. Isso é o volume do sólido que você vai gerar. Bom, vamos para um outro exemplo. Mais uma coisa, senhores. Muito cuidado mesmo com essa função f de x na integral. Essa função f de x, senhores, dentro da integral, representa quem? Representa a altura da nossa casca no ponto x. Mais uma vez,
Esse f de x representa a altura da nossa casca cilíndrica no ponto x ou no ponto y, dependendo do eixo de rotação. Então, toma muito cuidado com isso. Vamos olhar para esse caso, para essa imagem. Você tem uma região A, limitada entre duas curvas, no intervalo de 0 até A. Você pega essa região, você gira em torno do eixo dos y. Você gera esse sólido. Senhores, se no ponto x, aqui no ponto x, se você no ponto x, você fizer uma casca, se no ponto x você fizer uma casca, quem é a altura da casca? Não é essa aqui? Esse pedaço? Esse aqui não é a altura? Então, quem é a altura? Concorda que a altura vai ser f de x menos g de x? Porque a altura não é essa aqui, tudo isso não é f de x, tudo isso não é f de x. E tudo isso não é g de x. Então, vai ser diferença entre f de x e g de x. Então, não é que sempre você vai colocar f de x. Nesse caso, se você quiser colocar f de x, vai colocar qual? f de x ou g de x? Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Esse f de x, dentro da sua integral, representa a altura da casca cilíndrica que você tem no ponto x. Nesse caso, se eu for fazer aqui uma casca, se eu imaginar aqui uma casca cilíndrica, a altura nesse ponto seria esse aqui, esse pedaço. Que seria a diferença entre f com quem? Com g. Porque f está acima de g. Se você colocar g menos f, você vai encontrar uma resposta negativa para o seu volume. Toma cuidado com isso. Agora diz o seguinte, a região A limitada por f de x igual a x e g de x igual a x2 é girada em torno do eixo dos y. Encontre o volume do sólido. Então, você tem essa região A limitada entre quem? Y igual a x e y igual a x2. No intervalo de quem? Se você for igualar, você vai ver que essas duas curvas se cruzam no ponto 0 e no ponto 1. Ou seja, você já tem, a partir dos dados do problema, você já tem intervalo de 0 até quem? De 0 até 1. Né? Agora, se você for fazer o sólido, vai dar algo assim. Se você for fazer uma casca no ponto x, quem vai ser a altura da casca? Vai ser esse pedaço. Que vai ser quem? X menos x quadrado. X, curva superior, menos curva inferior. X menos x quadrado. Né? Então, é isso que eu falei. A partir dos dados, você consegue encontrar os pontos que essas duas curvas se cruzam, se interceptam. Você vai ver que no ponto 0 e no ponto 1, essas duas curvas se interceptam. Ou seja, o seu intervalo de integração é de 0 até quem? Até 1. Então, você sabe, senhores, que volume é dado por quem? 2, integral de 0 até 1, 2 π x altura d de x. Mais uma vez, 2 π x altura d de x. Eu não coloquei f de x, porque se for colocar f de x, você vai confundir. Qual? F de x ou g de x? Qual? Eu tenho duas funções, então eu coloquei a altura. A altura da minha casca no ponto x. Eu sei que a altura da minha casca no ponto x, no intervalo de 0 até 1, vai ser a diferença da curva superior com a curva inferior. Então vai ser x menos x quadrado. Se eu for simplificar, vai ter 2π, coloco 2π fora, fazendo conta aqui dentro, vai ter integral de 0 até 1, 2π integral de 0 até 1, x quadrado menos x3. Uma primitiva seria x3 sobre 3 menos x4 sobre 4. Tem 2π também atrás. Substitui uma vez por 1, outra vez por 0, encontra essa diferença. Você vai ver que o volume desse sólido é π sobre 6. Muito simples. Outro exemplo, um pouco diferente. A região A, limitada por f de x igual a x quadrado, e o eixo dos x no intervalo de 0 até 2 é girada em torno da reta y igual a menos 1. Não é mais um dos eixos coordenados. É y igual a menos 1. Encontre o volume do sólido. Ou seja, essa aqui seria a sua região. Y igual a x2 está aqui, essa curva azul. Né? O eixo dos x está aqui.
intervalo de 0 até 2. Essa região, você pega essa região, você gira em torno de quem? Em torno da reta y igual a menos 1. Ou seja, o eixo de rotação é y igual a quem? Menos 2. Tá claro, senhores? Bom, o seu sólido é esse aqui. O seu sólido é esse aqui. Então, o que eu faço? Eu sei, senhores, eu sei que o meu volume... Olha aqui onde você está girando. Você está girando em torno da reta y igual a menos 1. Né? A reta y igual a menos 1 é paralela ao eixo de quem? Ao eixo do x. Então, você tem que usar quem? Agora tem que usar y. Falei que é o contrário, né? Então, você vai ter y de 0 até 4. Por que de 0 até 4? Porque essas duas... Então, aqui, tá vendo aqui? Se o intervalo é de 0 até 2, esse ponto é 4. Aqui, esse ponto, senhores, é o ponto 2 e 4. Então, você tem que encontrar a integral nesse intervalo. De 0 até 4. Intervalo de 0 até 2. 4. 2π, o raio... Por que não coloquei mais y? Porque eu não estou utilizando o eixo x. Estou usando a reta y igual a menos 1. Então, vamos discutir isso. O raio, altura... De quem? Da casca cilíndrica no ponto y. Então, você marca o ponto y em algum ponto, né? Aqui no intervalo de 0 até 4. Tá? E nesse ponto, você gera uma casca. Aqui, agora a sua casca é dessa forma. Essa casca tem essa altura. Tá aqui, essa aqui é a altura da sua casca. Essa aqui, a altura. Então, quem é a altura? Quem é a altura? A outra coisa, o seu raio. Concorda que o raio seria esse aqui mais esse aqui? Então, seria que se esse ponto é y, né? Então, essa altura é y. Aqui é y. Então, y mais quem? Y mais 1. Então, por isso que o meu raio é y mais 1. Agora eu preciso definir a altura da minha casca. A altura da minha casca é essa aqui. Concorda que a altura, senhores, vai ser tudo isso, que seria 2, tudo isso, menos quem? Tudo isso. Então, se eu pegar essa aqui, fazer menos essa aqui, eu encontro quem? Eu encontro a minha altura. Se esse ponto é y, quem elevado a 2 está dando y? Raiz de y. Então, esse ponto, se esse ponto é y, esse ponto tem que ser raiz de y. Porque raiz de y quadrado dá y. Ótimo. Então, eu tenho tudo isso, que é 2, menos quem? Tudo isso, que seria tudo isso, que seria raiz de y. Então, já encontrei a altura. A altura é quem? 2 menos raiz de y. 2 menos raiz de y. Então, eu tenho o raio, eu tenho a altura, eu coloco nessa fórmula. Então, volume vai ser quem? Integral y de 0 até 4, 2π, y mais 1, que seria o meu raio, da minha casca, vezes 2 menos raiz de y, que seria a altura da minha casca no ponto y, d de quem? D de y. Se você for simplificar essa conta, colocar 2π fora, né? Você vai ter 2π integral de 0 até 4, 2y, menos y elevado a 3 sobre 2, mais 2 menos y elevado a quem? Meio, d de y. Uma primitiva, você encontra y quadrado, menos 2 sobre 5y elevado a quem? 5 sobre 2, mais 2y, menos 2 terços de quem? Y elevado a 3 sobre 2, de 0 até 4. Se você for substituir uma vez por 4, depois por 0, fazendo essa diferença, multiplicando por 2π, você vai ter 176 sobre 15π, que seria o volume do seu sólido. Bom, senhores, agora vamos fazer aquele exemplo que tentamos resolver usando o método de disco e o método de arruela, porém não conseguimos, alegamos que fica muito difícil, não tem como isolar x, e assim por diante, né? Então, vamos resolver esse exemplo usando o método de cascas cilíndricas. O exemplo diz o seguinte: a região limitada por curvas y igual a 2x² menos x3 e y igual a 0 é o eixo dos x, né?
é girada em torno do eixo dos y. Eixo dos y. Encontre o volume do sólido de revolução. Senhores, você tem essa região azul, que seria y igual a 2x² menos x3, limitado, que essa região que está abaixo dessa curva e acima do eixo dos x. Nós podemos ver, se você colocar 2x² menos x, né, igual 0, que seria, ou seja, igualando y igual a y, você vai ver que essas duas curvas, ou seja, a curva 2x menos x3 e o eixo dos x, se interceptam em dois pontos, ponto 0 e ponto 2. Então você tem intervalo de 0 até 2. Né? Nessa imagem, vocês têm o intervalo de 0 até 2, mas vocês podem encontrar esse intervalo de maneira muito simples. Bom, senhores, então você tem essa região, você gira essa região em torno do eixo dos y. Né? Então, senhores, o que você faz? Você, para poder utilizar o método de cascas cilíndricas, no intervalo de 0 até 2, por exemplo, nesse caso é intervalo de 0 até 2, você marca um ponto como x. E nesse ponto, senhores, você gera uma casca cilíndrica, o que eu fiz. Então, para essa casca, senhor, vocês precisam definir duas coisas. Quem é o raio dessa casca? Quem é a altura dessa casca? Por quê? Porque o meu volume, senhores, o meu volume vai ser quem? Vai ser integral de 0 até 2, tá? 2π vezes raio vezes altura, né, dessa casca, né, a casca no ponto x. D de quem? D de x. O meu raio, se esse ponto é x, senhores, se esse ponto é x, o meu raio é x. O meu raio é x, então, raio é x. Então, se esse ponto é x, concordam que essa aqui representa a altura da casca? Se esse é ponto x, concorda que a altura seria f de x, ou seja, seria 2x² menos x3? Se esse aqui é f de x igual a y, né? Então, eu já tenho raio, eu tenho altura. Então, a altura é quem? A altura é 2x² menos quem? x3. Então, já posso resolver a minha integral de maneira muito simples. Então, o volume do sólido vai ser integral x de 0. Eu estou colocando x de 0 para que vocês tomem muito cuidado com isso. No método de casca, se você gira em torno de y, é x. Se você gira em torno do eixo dos x, é y. Então, vamos lá, mais uma vez. Então, vai ser x de 0 até x2, 2π, raio é x, a casca no ponto x, raio é x, nesse caso, né? Porque o eixo de rotação é um dos eixos, é o eixo dos y. Se você tivesse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, era diferente. Então vai ser 2π raio, que é x, vezes quem? 2x² menos x3, que seria a altura da casca cilíndrica que temos no ponto x, d de x. Se você for fazer, simplificar, colocando 2π para fora, fazer a conta dentro, você vai ter 2π, integral de 0 até 2, 2x3 menos x4, d de x. Uma primitiva para isso, para 2x3 menos x4, é 1 sobre 2x elevado a 4, menos 1 sobre 5x elevado a 5, de 0 até 2. Tem 2π também fora desse termo. Então, você substitui uma vez x por 2, outra vez por 0, encontra a diferença, multiplica por 2π, que vai dar 16 sobre 5π, que seria o volume desse sólido, que nós vamos encontrar girando essa região, né, em região azul, em torno do eixo dos y. E assim, é muito simples. Bom, senhores, né, como sempre, nós temos duas questões para vocês. A primeira questão diz o seguinte: use o método de cascas cilíndricas para encontrar o volume do sólido gerado no seguinte gráfico. Ou seja, você tem essa região A, né, essa região que é limitada por quem? Por y igual a raiz quadrada de 4 menos x² é y igual a x. E o segundo exemplo diz a mesma coisa. Use o método de cascas cilíndricas para encontrar o volume do sólido de revolução, né, gerado
No seguinte gráfico, você tem uma região A, você gira essa região em torno do eixo dos X, você vai ter um sólido de revolução, você quer encontrar o volume desse sólido usando o método de cascas cilíndricas. Tenta resolver esses dois exemplos. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo em qualquer dia, qualquer horário do dia e da semana. Bom estudo, se cuidam e um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente!